Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou dar início ao programa Evolução do Áudio Responde. Devido à grande quantidade de perguntas no canal, eu decidi criar esse programa, certo? E no programa de hoje eu já vou começando respondendo a pergunta do Devani Batista. Ele pergunta assim: posso tocar dois tweets nessa mesma ligação? Então, isso aí foi um vídeo que eu fiz anteriormente, se eu não me engano, foi entre um Twitter, uma corneta não, um drive da Seven Drive e um módulo um módulo 205, DS250 da Taramps, certo? E eu acho que é mais ou menos isso aqui que o Devani tá me perguntando. Deixa eu passar aqui. Pronto. É exatamente isso aqui eu acho que eles estão perguntando. Bom, pessoal, eu estou apresentando aqui com o PowerPoint do Google, certo? Porque eu tive sérios problemas aí com o computador. Depois eu tive o problema com o Office e ainda não consegui resolver. E o material que eu tinha feito em outro computador, e quando eu fui tentar abrir aqui nesse que eu estou gravando, ele não abriu. Então daí eu tô puxando o arquivo da nuvem, certo? Estou executando através da nuvem. Então vamos lá. O Devani, ele perguntou se ele pode tocar dois tweets, certo? Com esse módulo aqui da Taramps. Então, bom, Devani, eu vou te responder assim, não que ele não vá tocar, certo? Mas aí esses dois tweets ele vai precisar de de mais potência, certo? Para poder tocar, para poder ter desempenho. Ele vai tocar sim com esse módulo da Taramps DS250, certo? X2, mas ele não vai entregar toda a potência. Então vamos lá. Aqui embaixo eu tenho a especificação, certo? Desse módulo. Então com uma tensão de 12,6 volts a 2 ohms, certo? Eu vou ter uma potência de 250 watts RMS. Como ele é um módulo estéreo, então dividindo essa potência de 250 por 2, eu vou ter quanto? 125 watts RMS. Já a mesma tensão de 12,6 volts, certo? A 4 ohms, uma impedância de 4 ohms, eu vou ter uma potência aí de 150 watts RMS. Como ele é um módulo estéreo, eu vou ter 158 watts dividido por 2, que vai me dar 79 watts RMS, ok? Daí, quando você vai ligar os dois tweets, certo? O ideal é você ligar, se o módulo ele tiver aí, como é que se diz? Se ele tiver se ele for estéreo, como no caso esse aqui, só que você vê aqui que a potência dele, ele não vai suprimir os dois tweets, certo? Deixa eu ver aqui, pronto. Aqui, você vê aqui a especificação técnica do tweet, que ele é uma impedância de 8 ohms, certo? E ele tem uma potência em RMS de 150 e podendo atingir aí uma potência musical de 300 watts RMS, ok? Então, voltando aqui, então, como este módulo aqui, ele só atende no mínimo a impedância de 2 ohms, certo? Então ele não vai ter potência suficiente para tocar a 8 ohms, ok? E a potência dele é de 150 watts, ok? Como dividido por 2 aqui, nós temos, se a 2 ohms a gente tem 125, a 4 ohms a gente tem 79, a 8 ohms ele vai ter muito menos.
Então, esse módulo aqui, ele não é o ideal para tocar 2 tweets ou um tweet e uma corneta, ok? Ele vai tocar? Vai tocar sim, muito bem. Vai ter volume, mas não vai entregar toda a potência, ok? Então, vamos lá. Então, a ligação aqui ideal é uma ligação paralela, ok? Então, como eu não tenho aqui uma caneta disponível aqui para poder mostrar, então vamos observar aqui. Ele tem um polo do tweet aqui positivo, certo? E eu tenho do outro lado aqui o polo negativo. Então, virando um tweet ao contrário, então eu tenho aqui o polo positivo desse lado, então eu vou puxar um fio desse lado, puxo para aqui para cima, certo? E depois também puxo do polo positivo do segundo tweet, puxo aqui para cima, ok? E daí eu vou passar um fio aqui ligando os dois até aqui, beleza? Depois eu faço a mesma coisa com o polo negativo, puxo também o polo negativo daqui e faço a ligação dos dois, ok? Ou, certo? Daí, como eu tinha uma potência, uma impedância de 8 ohms, agora eu vou ter uma impedância de 4 ohms. Se eu liguei dois tweets de 8 ohms em paralelo, eu vou cair com a impedância, ok? E vou ter a potência de 150 watts RMS. Beleza aí? Então, grava aí. Eu vou ter uma impedância ligando em paralelo dos tweets. Eu vou ter uma impedância de 4 ohms e juntando as potências, eu vou ter 300 watts RMS. Passando. Sim, outra coisa também, o ideal é você ligar um capacitor aqui para proteger o seu tweet, certo? Para ele não vir a queimar. Então, vou passando aqui, adiantando. Aqui é a referência do capacitor, certo? Um capacitor de 250 volts 225 joules. Aqui é mostrando o módulo DS250, ok? Mas a gente viu que ele não é o ideal para tocar porque ele não entrega toda a potência. Se ele aqui ele está dizendo que tem uma potência total de 250 watts RMS, que a gente viu lá que vai ser 300 watts, então falta 50, não é isso? Passando aqui. Então esse módulo aqui também, ele tem tanto a opção em estéreo, certo? Polo positivo, polo negativo e polo positivo, polo negativo, como eu posso ligar aqui nessa ponta só o polo positivo e o polo negativo, que é a chamada bridge, que é em 4 ohms, ok? Esse módulo ele é de 2 ohms. Então, o ideal, certo? O ideal, uma sugestão é esse módulo aqui da Power Sister, ok? Ele também é um módulo estéreo, certo? De 2 canais, que é o A500D, beleza? Vamos lá. Então vamos aqui olhar a referência desse cara aqui. Então ele tem uma resposta de frequência que vai de 10, certo? Começa aqui de 10 Hz até 20 kHz, beleza? E a ligação em bridge, essa ligação em bridge é a ligação mono, certo? Com a tensão de 12 volts, a impedância de 2 ohms, eu vou ter uma potência de 800 watts RMS, beleza? Já a ligação em bridge com a tensão de 12 volts, a impedância de 4 ohms, eu vou ter uma potência de 542 watts RMS, beleza?
Já a ligação em bridge com a tensão de 12 volts, a impedância de 8 ohms, eu vou ter uma potência de 317 watts RMS, beleza? E aqui são os canais de forma estéreo, potência dele aqui de cada canal no estéreo, certo? Mas aí, como a gente fez uma ligação em paralelo aqui, opa, ele aqui, como a gente fez uma ligação em paralelo, que foi ligando os dois polos positivos e os dois polos negativos e soltando, puxando o fio até aqui, um polo negativo e um polo positivo, e deu uma impedância nessa ligação paralela de 4 ohms e uma potência total de 300 watts RMS, certo? Então a gente tem aqui que essa ligação aqui, bridge de tensão de 12 volts a 4 ohms, entrega uma potência de 542 watts RMS, ok? Então o ideal é esse cara aqui, certo? Fazendo a ligação em paralela de dois tweets de 8 ohms para cair para 4 ohms. E essa potência aqui não tem problema, certo? O pior se fosse menor. Maior não é problema. E até porque depois eu vou mostrar alguns equipamentos aqui que você pode regular aí, que é o processador que tem uma função chamada limiter, que ele controla aí e não deixa seus equipamentos, certo, queimarem. Então vamos avançar aqui. Então aqui a gente tem o módulo A500D, certo? Aqui eu tenho o polo positivo para ligar a bateria ou a fonte. Aqui eu tenho o polo negativo para ligar a bateria ou a fonte, certo? E eu tenho essa ligação remote. Esse remote aqui eu posso fazer um jumper ligando nesse polo positivo, que ele vai funcionar como se fosse uma chave, certo? Ele vai funcionar como se fosse, não, ele vai funcionar como uma chave, beleza? Ou você pode pegar, puxar um fio aqui e aproveitar um fiozinho aqui e botar uma chave dessa liga-desliga, certo? Ou um tic-tac, a gente conhece. Daí, aqui ele tem a ligação em estéreo, certo? Então, polo negativo, polo positivo, polo negativo, polo positivo, certo? Polo positivo, polo negativo, polo positivo, polo negativo. E aqui a gente tem a ligação em bridge, ok? Que é essa ligação que a gente vai fazer. Então, a gente vai ligar lá o fiozinho do Twitter do polo negativo nesse ponto aqui e o fiozinho positivo de lá daqueles dois tweets aqui nesse polo positivo, ok? E daí a gente vai ter um sistema tocando, certo? Entregando a potência real aí, a potência que os tweets vão solicitar, ok? E a chavezinha. Sim, aqui são os processadores, alguns processadores que existem aí no mercado, certo? Tem esses e tem esses aqui, que você vai ter aí a função limiter para poder estar aí controlando, certo? O volume para ser entregue a seus alto-falantes, os seus drives, os seus tweets, beleza? Então, se o cara aumentar lá no play, não vai passar aquele excesso ali de potência, beleza? Então, pessoal, era isso que eu queria passar, certo? Espero ter aí esclarecido a dúvida do Devani, certo? Devani Batista. E qualquer dúvida, Devani, você pode aí escrever aí nos comentários que eu estarei respondendo aí na medida do possível. E até os próximos vídeos.